Oi pessoal, meu nome é Fernando Araújo, eu sou dramaturgo, roteirista, autor do espetáculo Tá Ruim Pra Todo Mundo, Registro Cotidiano, Fake, O Poeta e a Trapezista, Voo, que é uma adaptação de O Poeta e a Trapezista, que foi produzido pelos alunos da CAL, uma das maiores instituições de ensino de teatro do país, lá no Rio de Janeiro, e que no ano passado saiu vencedor em 2 categorias no Festival de Cenas Curtas de Nova Friburgo como Melhor Cena e Melhor Texto. Também sou supervisor do texto de um curta-metragem que está disponível no YouTube chamado Linfoma e a Força de uma Amizade, e também roteirizei o clipe Desculpe Esfarrapada do Paulinho Reis, protagonizado pela atriz Adelaide de Castro. Nessa oficina introdutória de criação de texto teatral, você vai descobrir os meios e entremeios para poder construir um texto de qualidade e dar o pontapé nesse seu sonho de levar as suas ideias para o palco. Antes que a gente entre nessa nossa oficina, aula sobre como é a criação de um texto teatral, eu acho necessário dizer para que todos aqueles que tenham o desejo de escreverem textos, seja para o teatro, seja para o cinema, seja para o streaming, sejam textos institucionais, que leiam muito. Não só romances, prosas, ensaios, poemas. Ele leia também textos técnicos. Existem diversos livros com conteúdo técnico para escritores de roteiros, seja teatrais, sejam cinematográficos. Então é essencial que você faça uso desses livros, mesmo depois da leitura deles, para consulta, porque são essenciais e foram escritos por autores incríveis e são usados até hoje por ainda grandes roteiristas. Então é muito importante que vocês também leiam muito. Escrever uma peça teatral, ela corresponde a escrever o roteiro ou o script, a gente pode se dizer assim também, para a representação teatral de uma história. E nesse roteiro tem que conter tudo o que é dito pelos atores em palco e as indicações para que a representação seja realizada. Então é muito, muito importante para você que tem esse desejo de escrever textos teatrais, que você assista a espetáculos, que leia alguns roteiros, para que você tenha uma noção completa do que é escrever uma peça e, sobretudo, para que você compreenda as limitações que o teatro está sujeito, se comparado à literatura e ao cinema, por exemplo. Então, ao final dessa oficina, eu vou deixar alguns links de espetáculos teatrais online, que estão disponibilizados gratuitamente na internet. Claro que não é a mesma experiência de estar num teatro físico, mas já dá para ter uma noção de como funciona toda essa engrenagem. E também eu vou deixar links de arquivos em PDF de textos de peças clássicas, livres de direitos autorais, para que vocês possam ler todos esses textos. Então, quando você tiver uma ideia, você tente pensar nessa ideia com começo, meio e fim. Porque no desenvolvimento do roteiro desse espetáculo, você vai começar a adequar as coisas dentro disso. Mas se você sabe como a sua história começa, qual é o conflito principal que vai nortear essa história, e como essa história se finaliza, como que os personagens chegam no final dessa jornada, vai ser muito, muito mais fácil para vocês poderem criar esse projeto, criarem esse texto. Então é super importante organizar essas ideias, começo, meio e fim. Saber como a sua história começa, como que esses personagens se apresentam para o público. O que motiva, qual que é o impedimento, qual que é o obstáculo que faz com que esse personagem não consiga alcançar o objetivo dele. E você vai trabalhar todo esse processo no meio do espetáculo, para chegar até a finalização. Como que esse personagem conseguiu vencer esse obstáculo? Ele conseguiu vencer esse obstáculo? Se conseguiu, como? Se não conseguiu, o que ele tirou de lição disso tudo? Então é muito importante a gente saber de onde o personagem parte e onde o personagem chega. Outra coisa é saber para que público vocês querem falar. Então é super importante. Se vocês querem falar para o público infantil, se vocês querem falar para um público adulto, de idosos, um público LGBTQI+, se vocês querem falar para um público geral, para a família, se vocês querem escrever um drama, uma comédia romântica, uma tragicomédia, um musical. Então é super importante vocês definirem que
tipo de público vocês querem alcançar. Porque isso é fundamental para que vocês, na hora de fazerem, de focarem a publicidade para esse espetáculo, quando ele já estiver prontinho para estrear, para vocês terem exatamente o alvo certo. Vocês saberem exatamente como investir aquele tempo, como investir aquela propaganda, aquela publicidade, porque vocês já sabem que é aquele público que vocês querem atingir. Uma peça de teatro, ela se divide em atos e cenas. Os atos, eles correspondem a uma série de cenas interligadas. Então, as cenas, elas se dividem de acordo com as alterações no número de personagens em ação. Por exemplo, quando entra um personagem ou quando sai um personagem. Aí se altera a cena. O que há de mais substancial numa peça de teatro são os diálogos entre os personagens. Porém, tecnicamente, um roteiro ele apresenta mais do que isso, através das rubricas e indicações que traz determinações, orientando os atores e a equipe técnica sobre cada representação. As rúbricas, elas também são chamadas de indicações de cena. Elas veem o que acontece em cena, por exemplo, se a cena é exterior, se a cena é interior, se é dia ou noite, o local da ação, direcionando justamente a equipe técnica para poder realizar tudo isso de uma maneira muito mais fácil, já que ele é um paratexto ou um texto secundário, né? Mas para alguns teóricos, né, ele é de extrema importância porque indica todas as ações e os sentimentos a serem executados e expressos pelos atores. A macro-rúbrica, ela é uma rúbrica geral da peça, ou os atos e cenas. Então, muitos podem classificá-la como vista, mas rúbricas referem-se ao diálogo e afetam apenas a ação cênica. A linguagem deve ser aquela que a média dos espectadores esteja habituada a usar no seu dia a dia. Então, nada de florear muito, a não ser que para a sua narrativa isso seja indispensável, sabe? Sentimentos também devem ser expressos do modo como as pessoas em geral costumam expressá-los. Os textos, eles devem ser absolutamente simples. Devem ser escritos tanto quanto possível, de modo que possam ser falados com inteira naturalidade pelos atores, porque tudo isso é em benefício do ritmo. Quando a fala de um personagem tem uma ou um conjunto de palavras a serem pronunciados com ênfase, usa-se o itálico para assinalar essa ênfase, como o exemplo que vocês vão ver. Outra coisa é que o processo criativo, o processo artístico, ele é aberto a infinitas possibilidades, sabe? Não existe uma regra específica, você não tem que seguir um protocolo. Eventualmente existe no mercado, para quem quer entrar para o mercado teatral, para comercializar os seus textos, que existe uma formatação que deve ser seguida, porque o mercado exige que exista uma formatação. Só assim você consegue realmente dar uma certa credibilidade àquilo que você está fazendo. Mas eu também vou deixar no final do vídeo um link para você baixar um programa que é gratuito e que ajuda você a formatar o seu roteiro. Outra coisa que eu anotei aqui para essa oficina que eu acho super importante, que é a duração do seu espetáculo, certo? Porque isso ajuda você a aprofundar a sua história ou deixá-la mais rasa. Porque tudo depende do tempo que você acha necessário contar aquilo. Você pode contar uma história em 5, 10, 15 minutos. Ou você pode contar uma história em 1 hora e 20. Então depende de como você quer contar aquilo. Se você quer se aprofundar naquele assunto, você tem que usar um tempo maior para que aqueles personagens possam contar aquela história para os seus espectadores com mais profundidade e isso traga mais reflexão para eles. Se é uma comédia, por exemplo, você tem que ter uma gama gigantesca de piadas que você possa fazer com que o seu público se mantenha interessado naquele espetáculo. O alvo é o teu público, então você tem que manter o teu público interessado naquilo que você está contando. Então a duração do tempo do seu espetáculo é essencial, porque vai ajudar a se aprofundar, como eu disse, ou deixar mais rasa a sua abordagem sobre um determinado assunto. Cuidado! Ideia clara na mente, no papel pode ser confuso, certo? Ela pode não ser tão clara para os outros. Então, às vezes, você tem uma ideia incrível aqui para você, tá super clara, você já praticamente vê o espetáculo inteirinho na sua mente, mas quando você vai passar para o papel, você vê que ele não é tão claro quanto você imaginava. Então, sempre pense em
criar histórias que seu público compreenda. Então, por isso a importância de ter isso daqui. Tudo, jogue no papel. Escreva. Escreva uma, duas, reescreva, corte, edite, por uma maneira que seja de fácil entendimento para aquele público que você está querendo atingir. O ser humano, ele gosta daquilo que ele entende. Então, não tem nada mais democrático no mundo do que o melodrama. Nada melhor comunica-se com as pessoas do que o melodrama. E eu sei que o melodrama, às vezes, ele é subestimado. O melodrama ele é colocado abaixo de outras categorias. Mas é muito importante, porque o melodrama ele consegue alcançar as pessoas com mais facilidade. E o teatro ele tem que ser acessível para as pessoas. Então, quanto mais pessoas você acessar, melhor é. Então, por que não tratar do melodrama? Porque o melodrama, ele traz simplicidade para a trama, ele garante o entendimento para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, porque ele é universal. Então, elas são tramas familiares e elas pegam as pessoas. Então, não tenha medo de serem melodramáticos nos seus espetáculos. Lógico que vocês não vão ser piegas, não vão ser muito clichês, mas não tenham medo de abusarem do melodrama com qualidade de texto, de diálogo. O melodrama está aí para provar, desde sempre, que ele é de fácil entendimento e captura o teu público com muita, muita força. O seu material de trabalho está nas pessoas. Pode acreditar nisso. O seu poder de observação. Então você tem que observar tudo que está ao teu redor. Seja um pescador de pessoas, de conversas. É observar como as pessoas se movimentam, como as pessoas se comunicam, as histórias que as pessoas contam, as reclamações na fila de banco, na espera do ônibus, no ponto, no metrô, no mercado, as histórias que as pessoas estão contando. É muito importante porque isso é material para você poder escrever bons personagens e boas histórias. Então seja um pescador de pessoas. Defina metas. Isso ajuda você a andar com a sua história. Não tenha medo, tenha prazo. Porque quando você começar a se profissionalizar, quando você começar a escrever textos por encomenda para companhias de teatro, para monólogos, textos para videobooks, textos para vestibulandos que vão fazer provas de cena para vestibulares em universidades, você vai ter que cumprir prazos. Aí não tem essa história de bloqueio criativo. Porque quando você tem prazo, não tem bloqueio criativo. Você tem que entregar aquele material que você se comprometeu e possivelmente recebeu 50% do valor que você pediu antes no papel, aquele roteiro. Então tenha metas. Em quanto tempo eu consigo conceber uma ideia estruturada, uma ideia madura? Em quanto tempo eu consigo criar um perfil de personagens para contar essa ideia que eu tive, essa história? Em quanto tempo eu consigo desenvolver a escaleta, a sequência de cenas que esse meu espetáculo vai ter? Em quanto tempo eu consigo escrever os diálogos dessas cenas? Em quanto tempo eu consigo revisar esse primeiro texto, essa primeira versão? Em quanto tempo eu consigo fazer uma segunda versão desse texto, cortando, acrescentando, de acordo com aquilo que foi pedido pelo meu contratante? Em quanto tempo, desde a concepção da ideia até a entrega do produto final, eu consigo realizar este trabalho? Então tenha prazo, porque isso vai te ajudar muito, vai trazer um senso de responsabilidade para você que todo autor tem que ter. Porque quando te pedirem isso, quando te pedirem um roteiro, mesmo autores de livros, eles têm prazos para serem cumpridos. Você tem um certo tempo para entregar aquilo, porque as pessoas precisam fazer, movimentar a engrenagem, que é muito cara, porque são cenógrafos, são os técnicos de som, os técnicos de luz, são os preparadores de elenco, o próprio elenco que tem que ser contratado. Então tudo tem que ter um prazo. Então defina metas, defina tempo, defina prazo, já comece a ter essa prioridade de tempo e de meta desde já. E acredite numa coisa que é muito certa: escrever é transpiração e muito pouco inspiração. Então não pense que você vai de uma hora para outra ficar à espera de uma ideia cair do céu e você escrever
o melhor texto do mundo, o texto que vai ganhar o prêmio Tony, ou o texto que vai ser premiado pelo Shell, que é um dos maiores prêmios do teatro brasileiro, ou o texto que vai fazer com que você tenha a maior bilheteria da história, como é, por exemplo, a peça Minha Mãe, é uma peça do autor e autor Paulo Gustavo. Então não pense que você vai ter um estalo e de repente você vai ter a ideia de um grande espetáculo. Você pode ter grandes ideias, grandes estalos, os insights, mas isso não é o suficiente. Se você não sentar para escrever, se você não guardar tempo no seu dia, se você não transpirar, você não vai conseguir escrever. Porque escrever é transpiração, pouquinha inspiração e muita transpiração, muito trabalho. Já entrando num processo de escrita, eu vou falar algo que eu acho super importante. Os autores, os dramaturgos, aqueles que pretendem escrever um espetáculo fazerem, que é a escaleta. A escaleta nada mais é do que você escrever todas as cenas que serão usadas no seu espetáculo. Então, se você vai fazer um espetáculo de 30 minutos, por exemplo, e você criou uma história onde você vai contar essa história em 20 cenas, você vai descrever essas 20 cenas em prosa, sem diálogos. O que significa isso? Você vai escrever as ações daquelas cenas. Por exemplo, cena 1. Na cena 1 acontece que a Ana ela entra no quarto e flagra sua irmã com o seu namorado. Ali começa-se uma discussão até que Ana, sentindo-se ofendida pela situação, bate a porta e vai embora. Isso é a definição da ação daquela primeira cena. Aí só depois você vai partir, só quando você for realmente escrever o espetáculo, colocar realmente no papel o espetáculo, que você vai começar a escrever os diálogos. Então a escaleta é uma enumeração das cenas que tem no seu espetáculo e a descrição dessas cenas com ações sem diálogos, sempre em prosa e curtas, 2 ou 3 linhas no máximo, ou uma linha, o suficiente para você contar aquela ação que está acontecendo naquela cena em específico. Vai te auxiliar muito quando você for sentar em frente ao computador, diante do aplicativo do Celtice, e você for escrever o seu espetáculo. Porque aí você já vai saber exatamente o que você vai escrever como diálogo daquelas cenas. Porque as cenas já estão praticamente prontas, elas já estão todas enumeradas. Então você só vai partir para quê? Para escrever os diálogos, as transições, escrever as rúbricas, escrever as intenções, os sentimentos. Então fica muito mais fácil para você trabalhar isso quando você tem uma escaleta. Isso usa-se muito em textos escritos para o cinema ou textos escritos para séries e telenovelas. Mas o teatro também utiliza, porque também é um facilitador para o autor. Cenário e detalhes cenográficos especificados. Eu anotei uma questão de coisas aqui que eu acho super importante poder falarem para vocês a respeito disso. Porque desde o momento da ideia concebida e madura, você concebe a ideia, amadurece ela, você cria esses personagens, você ambienta, você escreve a sua linha dramatúrgica, e depois de tudo isso já bem definido, é necessário que você pense em como você vai ambientar tudo isso que você criou em cenários. Porque é super importante para a cenografia ter muito claramente o que vai ser necessário ser feito ou criado a partir do zero, ou reciclado, porque hoje em dia existe muita reciclagem de material para teatro, para eles poderem criar aquela atmosfera do espetáculo, da história que vocês querem contar em cena. Porque vocês sabem que o teatro é um espaço limitado, não é como o cinema, que pode usar efeitos especiais, ou a televisão, ou as séries, os streams. É tudo muito limitado, então tem que ser coisas que estejam de acordo e que sejam fáceis de poderem serem executadas. Então é muito necessário que vocês tenham em mente, depois de tudo isso muito bem definido, a ideia de onde essa história vai acontecer. Porque ele vai ajudar a contar essa história, ele é de fundamental importância. Então ele pode ser mais simplificado, ele pode ser mais sofisticado, isso vai depender muito de como a sua linha dramatúrgica vai contar isso. Sempre a favor das cenas. O cenário, ele deve sempre ser a favor das cenas, da movimentação dos atores, contar subjetivamente um pouco sobre a história. Então é importante que os objetos que estejam em cena, aquilo tudo que está sendo ambientado ali cenograficamente, eles subjetivamente contem muito sobre a história.
porque a história não é só o que está sendo falado ou encenado, também é o que está sendo mostrado em cena. Vamos falar um pouco sobre definição de tempo, definir tempo, localização. É um espetáculo contemporâneo? É um espetáculo de época? Como que as personagens se comportam? Como que as personagens falam? Qual que é o dialeto que eles usam? Como era o comportamento deles diante da política da época, da religião predominante na época, dos costumes? Como que esses personagens se comportavam naquela época que você está ambientando essa história? Se é contemporâneo, é um pouco mais fácil de você poder ter esse jogo de cintura, de poder contar como esses personagens se comportariam, até porque a gente está vivendo os dias atuais, então você consegue ter uma visão muito mais clara sobre tudo isso. Caso seja uma história de época, ou uma história utópica, ou uma história futura, obviamente você vai ter que fazer pesquisas para ver como que nesse tempo as pessoas se comportariam. Se você for contar uma história sobre tecnologia daqui a 50 anos, de como vai estar as nossas vidas daqui a 50 anos, você tem que criar um mundo totalmente novo diante de tudo isso e pesquisando sobre as novas tecnologias, sobre o que daqui a 50 anos diz a ciência, o que tecnologicamente a gente pode ter, o que humanamente a gente pode ter. Então você tem que saber localizar essa sua história de acordo com a época que você está ambientando ela. Também quando você fala, por exemplo, para um público que vem da periferia, você quer contar uma história sobre periferias que se passa numa comunidade, se passa numa favela, tem que procurar estudar quais são as gírias que aquelas pessoas fazem, qual que é a rotina daquelas pessoas, como funciona o comércio, porque geralmente as comunidades elas têm seus próprios comércios, existem comunidades que têm seu próprio dinheiro, seu próprio sistema monetário. Se você vai ambientar uma história do Nordeste, sotaques, como são os sotaques de lá? Fazer uma peça no Sul também, o sotaque do Sul, mais frios, eles são mais calorosos, eles são mais extrovertidos, mais introvertidos. Então, tudo isso faz parte da ambientação, tudo isso faz parte de como você vai definir o tempo da sua história. E isso tudo serve para você poder vocalizar as palavras, porque teatro é palavra. Se o cinema é ação, o teatro é a palavra. Então se diz muito pela palavra no teatro, muito mais do que pelas imagens. Estrutura coerente. Toda história tem que ser coerente. Ela não precisa ser real, mas ela tem de ser coerente. Então é super importante que você entenda que aquela história que vai ser contada, mesmo que seja uma ficção científica, mesmo que se passe num mundo utópico, por exemplo, que é muito além da nossa realidade diária, você tenha coerência naquilo que você está contando. Então é super importante que você construa para a sua dramaturgia, para o seu texto teatral, uma estrutura coerente. Então eu notei algumas coisas aqui, porque o espetáculo, ele sendo linear ou não, o que significa ser linear? Linear é um espetáculo que tem um começo, meio e fim, e ele segue uma linha de acontecimentos. O não linear, ele inverte isso. Ele faz saltos no tempo. Então, ao mesmo tempo em que uma cena pode ser uma cena atual, de repente a próxima cena pode ser um flashback de uma cena do passado, e de repente volta-se à atualidade, ou então dá-se um salto no futuro. Essa é a não linearidade. Então, tanto uma história sendo linear, seguindo um padrão, seguindo uma ordem cronológica de tempo, ou sendo não linear, dando saltos neste tempo, passado, futuro e presente, ela precisa ser coerente, ela tem que ter essa estrutura coerente. E ela tem que oferecer para o espectador o básico de uma boa história. O básico, que é a jornada do herói. Mas, obviamente, como um ser criativo e criador da sua história, você pode fazer estruturas mais experimentais, como essa que eu falei de não linearidade, ou estruturas que mexam mais com o público, mas isso também tem que estar em consoante com quem está junto com você, seja elenco, seja direção, seja cenografia. Como os sinais abertos, por exemplo. Existem espetáculos que os sinais ficam bem abertos e o público é que
que vai tirar suas próprias conclusões. O público que vai encontrar dentro de si, dentro daquilo que ele absorveu como dramaturgia assistindo aquele espetáculo, a sua própria resposta. O autor teatral é o animal mais solitário dentre todos os que vagam na Terra. Diante de uma página em branco, diante do computador, você fica no movimento solitário para criar personagens, para criar histórias. Talvez não tenha como premissa ser revolucionário. Ele tem como premissa e como objeto fundamental a reflexão. Se vai te causar alguma modificação, se vai te causar alguma mudança interna de pensamento, de ideologia, isso é com você. Sem pretensão de querer mudar o outro. Ele só vai se tornar outra pessoa, ele só vai melhorar se é isso realmente que ele acha que deve acontecer, se ele quiser. Porque a mudança só acontece dentro de nós mesmos. Ninguém é capaz de mudar ninguém, a não ser você próprio. Então o teatro, ele está aqui para entreter, para fazer com que a gente possa refletir sobre a nossa sociedade, mas sem a pretensão de se fazer pretensioso. Exercício de aprendizado da dramaturgia eterna. A gente aprende todo dia um pouco mais com pessoas novas, carregando consigo suas bagagens de aprendizados anteriores. E muito grato por vocês terem gastado o tempo de vocês, esses minutos, me ouvindo e me vendo, falando um pouco sobre esse ofício e talvez despertando em vocês esse desejo de poder também escrever em espetáculos teatrais, todo e qualquer tipo de manifestação literária. Então, muito obrigado. Eu espero que essa oficina tenha sido de muita valia para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.